Olá, meus amigos. Eu sou José Fernando Marques. Todos me chamam de Fernando. Sou aqui da cidade de Extrema e sou trabalhador da nossa casa, Lar Espírita Amor e Luz, aqui da nossa cidade. E estou muito feliz por ter sido convidado a participar desse projeto, que é o Prosa com Chico. E agradecendo já de antemão ao NEFA, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, lá de Itajubá. E hoje eu gostaria de contar uma história que está no livro de Elias Barbosa, chama-se No Mundo de Chico Xavier. Eu vou narrar a história e depois eu vou fazer um comentário no final de dois pontos sobre a leitura. Então vamos ver a leitura que eu vou fazer para nós. Muitas vezes em aula, quando criança, ouvia vozes dos espíritos ou sentia mãos sobre as minhas mãos. Essa é uma história que o Chico está narrando quando ele era criança, que ele tinha por volta de 12 anos de idade e já, já despontando ali a sua mediunidade. Então vamos continuar. Senti a mão sobre minhas mãos, que eu senti vivas, guiando meus movimentos de escrita, sem que os outros a vissem. Isso me criava muitos constrangimentos. Lembrarei um episódio curioso. Em 1922, eu contava 12 anos de idade e frequentava o quarto ano escolar no grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo. O governo do estado de Minas Gerais instituiu prêmios para os alunos de todas as classes de quarto ano das escolas primárias que apresentassem as melhores páginas sobre a história do Brasil. Abertos os trabalhos no dia indicado, quando começamos os preparativos para a escrita, vi um homem ao meu lado, ditando-me como eu deveria escrever. Assustei-me porque perguntei ao meu companheiro de banco, Alencar de Assis, se ele estava vendo essa pessoa. Ao que ele me disse, não vejo ninguém, e acrescentou que eu estava com medo da prova e que era preciso sossegar-me. O homem, contudo, disse-me o primeiro trecho que deveria escrever. Tendo ouvido claramente, pedi licença para levantar-me e fui ao estrado, sobre o qual a professora estava sentada. Então disse a ela em voz baixa: Dona Rosália, perto de mim, na carteira, eu vejo um homem ditando o que devo escrever. Apesar de ser ainda muito jovem naquela idade, ela era uma criatura de imensa bondade e profunda compreensão que sempre me ouvia com grande paciência. Depois de escutar-me, perguntou igualmente em voz baixa: O que é que esse homem está mandando você escrever? Eu repeti o que ouvira do espírito explicando. Ele me disse que eu devo começar a prova contando assim: O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Ela mostrou admiração no semblante, mas me falou em voz mais baixa ainda: Volte, meu filho, para o seu lugar, para a sua carteira e escreva sua prova. A sala está repleta de pessoas que nos observam e agora não é o momento de você ver pessoas que ninguém vê. Não acredite que esteja escutando estranhos. Você está ouvindo a você mesmo.
Dê atenção ao seu pensamento. Cuide da sua obrigação. E não fale mais nisso. Voltei e escrevi o que o Espírito me ditava, porque eu escrevia ou eu desobedeceria a ela, a quem respeitava e amava muito. Passados alguns dias, o nosso grupo em Pedro Leopoldo recebeu a notícia de que as autoridades na capital mineira me haviam distinguido entre os alunos classificados com menção honrosa. Dona Rosália ficou muito satisfeita, mas de minha parte sabia que as páginas não eram minhas. Amigos de Pedro Leopoldo tomaram conhecimento do assunto e houve quem dissesse que eu havia copiado o trabalho de algum livro de história. Dona Rosália acreditava na minha sinceridade, mas a nossa turma do grupo ficou dividida. Alguns colegas admitiam que eu falava a verdade, outros me consideravam mentiroso. Muito me desgostavam as acusações e passei a sofrer na vida escolar. Até que um dia, em aula, um colega afirmou que se eu vir um homem do outro mundo ditando a prova pela qual fui premiado, era natural que eu visse esse homem outra vez, ali mesmo e naquela hora, ao lado de todos, para escrever. Nesse justo instante, tornei a ver o homem que os outros não viam e comuniquei à professora que ele me dizia estar pronto para escrever. Dona Rosália Laranjeira hesitou em aceitar o oferecimento. Entretanto, os meus colegas pediram em voz alta para que eu atendesse. A professora então me permitiu ir ao quadro negro a fim de escrever à vista de todos. Uma nossa colega, Oscarlina Leroy, lembrou: gostaria que o tema fosse areia, porque tenho carregado muita areia para auxiliar uma pequena construção de meu pai. Todos os meninos presentes riram-se da lembrança e acharam que a areia era uma coisa desprezível. Alguns fizeram piadas, mas o pedido de Oscarlina foi sustentado. Lembro-me de que o espírito amigo, ali ao meu lado, começou dizendo: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. A composição foi escrita com muitas ideias que eu seria incapaz de conceber nos meus 12 anos de idade. Os meninos ficaram em silêncio por alguns instantes e, quando voltaram a conversar, a nossa professora determinou o encerramento do assunto. Daí em diante, Dona Rosália proibiu qualquer comentário na classe sobre pessoas invisíveis. Nem eu podia dar notícias de coisas estranhas que eu visse, nem os meus colegas deveriam me perguntar coisa fora de nossos estudos. Gostaria de comentar, queridos amigos, 2 pontos sobre essa leitura. O primeiro ponto é sobre a mediunidade do Chico Xavier. Já tão criança, e sabemos que muito antes a sua mediunidade já havia despontado, e sendo assim ele de fato um grande fenômeno, não só nacional, mas um fenômeno mundial devido à sua mediunidade. E o segundo ponto é sobre a leitura, sobre o que o Espírito trouxe, falando da areia, porque os colegas de sala e a jovem Oscarlina Leroy, ela
propôs o tema areia e os colegas riram porque acharam algo tão ínfimo. Mas como é importante nós sabermos valorizar as coisas pequeninas. Esse grãozinho de areia, como disse essa entidade, não escarneça das obras de Deus, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus, tão poético. E eu me recordo que quando ainda muito jovem, eu não tão muito jovem, mas eu cursava o ensino médio na época, e eu pedi para que um amigo escrevesse uma frase no meu caderno, essas frases que nós pedimos para um amigo deixar de recordação. E esse amigo escreveu: o tudo não vale nada quando nada, o tudo não vale nada quando nada não vale tudo. E isso me marcou porque eu me lembro até hoje desta frase. Então, as coisas pequeninas, como são importantes, como têm valor. Às vezes nós imaginamos que aquilo é insignificante, mas um gesto pequenino pode ser tão significante para o outro. Uma palavra amiga, uma saudação, um olá, um sorriso, um aperto de mão, um simples copo de água, uma simples frase dizendo como você é importante para mim, como eu gosto de você, como eu tenho consideração por você. São detalhes, mas que têm significado, que têm importância, assim como na própria natureza nós observamos coisas pequeninas, mas tão belas, que nos trazem muitas vezes um estado de espírito, de calma, de paz, de serenidade. E é isso que me proporcionou a leitura desse trecho deste livro de Elias Barbosa, falando de Chico Xavier, repetindo o nome do livro, No Mundo de Chico Xavier. Valorizemos então, meus irmãos, as coisas pequenas que têm a sua devida importância. Gostaria de agradecer muito pelo convite, por poder fazer parte desse projeto, Prosa com Chico. Prosa é coisa de mineiro, né? E imagine uma prosa com Chico Xavier. Que maravilha! O meu muito obrigado pelo convite e um abraço fraterno a todos.